O constelador, ele tem que lidar com seu pai e com a sua mãe. Ele tem que se expor e resolver o que der para resolver, porque, como eu gosto de dizer, nem tudo é possível de ser resolvido, mas o que dá, a gente tem que resolver. Porque, à medida que isso vai sendo feito, nós vamos tendo uma percepção diferente da mãe. E nós vamos tomando porções diferentes da mãe. Uma menina não entende uma mãe enquanto ela não for mãe. Que a gente passa a compreender de forma diferente, porque, inclusive, dizem que quando a pessoa se torna avó, também ganha uma outra dimensão. Que ser avó é uma coisa muito, muito desafiadora. Porque muitas vezes a gente julga as avós, e a gente adora a avó e não gosta da mãe, por exemplo. Conheço muitos casos assim. Ah, é porque minha avó fazia isso para mim, fazia aquilo. Sim, mas a avó não ficava 24 horas por dia, todos os dias. Então a avó consegue dar muito mimo porque a responsabilidade não é dela. Ela fica com a parte mais divertida, de modo geral. Então é diferente ser uma avó e diferente a tarefa de ser uma mãe. Eu me lembro que eu achava que a minha mãe era falha comigo e que para mim a minha mãe era minha avó, porque foi a minha avó que me criou. Revendo as minhas memórias, eu comecei a me lembrar que a minha mãe se levantava no frio, me lembro do frio, 4 horas da manhã, e assava um bolo para aquecer a cozinha, para suportar o frio que fazia, para que ela estivesse com os estudos dela em dia, porque ela ainda estudava mesmo, sendo mãe de 4 filhos, ela resolveu voltar a estudar, porque era o tempo que ela tinha. E era quando ela lavava a louça, e ela... Louça muito pouco se deixava para outro dia lá em casa, mas adiantava a roupa, separava a roupa, punha na máquina. Quer dizer, quantas coisas ela fazia antes da minha avó levantar. E ela sacrificava o tempo dela pessoal para isso. E eu achava minha avó o máximo. A minha avó era o máximo, tá? Mas a minha mãe também era o máximo. E eu demorei muito a entender isso. Demorei muito. E ela gostava que a gente tomava mamadeira, eu não tomava. Nunca gostei de leite. Porque para ela era muito mais fácil. Porque a mamadeira ela conseguia preparar e tacar na boca. Se fosse outro tipo de comida, implicava em muito mais dificuldade de pôr ser untado, de ter que... A mamadeira, ela levava lá na cama, tomei a mamadeira. A minha irmã tomou mamadeira até os 10 anos. Pensem. Claro que isso não estava certo, porque aí tinha os meus outros irmãos mais novos e a minha irmã mais velha continuava tomando mamadeira enquanto tinha alguém tomando mamadeira. Mas alguém pode dizer assim, meu Deus, que mãe displicente. Nós não conseguimos avaliar o que ela enfrentava. O quanto o trabalho de mãe é um trabalho integral. E quanto é leviano qualquer conclusão precipitada que a gente tenha. Por isso que é importante que a gente tenha também o conceito de que muitos traumas nossos são presumidos. Sim, são presumidos. Por que que eu digo isso? Porque é o nosso ponto de vista. Nós presumimos algo que não necessariamente é a verdade toda. E o que que isso muda?
de verdade, enquanto a gente não tiver a consciência de olhar o outro lado e entender essa mãe de um outro ângulo, nada. Porque o trauma está ali. Não é porque eu presumi que ele é menos traumático. Quantos estupros ou abusos são fantasiosos? Muitos. Mas isso muda? Isso deixa de atuar na pessoa? Isso deixa de limitar a pessoa? Se eu presumir que eu tenho 200 pila no banco só, eu vou ter que gastar no máximo 200. Ah, mas eu tinha 2 milhões. Pois é, mas eu não sabia. Eu vou gastar, ou até posso me endividar, e vou me sentir endividada, e vou ter o sentimento, e vou ter a carência, e não é necessariamente a verdade. Inclusive, a Cíntia, ela tem uma frase muito bonita, que ela diz que as boas ações são guardadas no celeiro do céu. É algo muito bonito. Que significa o quê? Significa que, eventualmente, quando nós estamos num período de carência, nós podemos fazer um resgate disso. Como se fosse um banco. Né? E, inclusive, tem uma prática da Seitiren em que a gente faz um cheque, como se fosse um cheque, e a gente preenche o valor que a gente quer resgatar do celeiro do céu. Eu já fiz isso. E todas as vezes que eu fiz, eu fui atendida. Todas as vezes. E eu fiquei pensando, olha, é capaz de existir mesmo esse banco aí, cósmico. E a gente ter esses direitos adquiridos. E por que é importante a gente trazer consciência? Porque com a consciência a gente atua com maior liberdade. Ou não. Porque também a consciência nos limita. Nós podemos comer carne, mas à medida que a nossa consciência vai evoluindo, a gente pode até comer com pesar, ou comer menos do que comeria se a gente não tivesse nenhuma consciência. Pode não ser o suficiente para não fazer, mas pelo menos um dia da semana sem carne. Ou como eu e o Edilson fizemos agora há pouco tempo, uma semana sem carne. E não morremos por causa disso. E, aliás, passamos muito bem. Fez bem para a pele, fez bem para o cabelo. Então, à medida que a gente vai tendo mais consciência, às vezes a gente vai tendo um caminho mais estreito. Nem sempre a consciência nos leva para o amplo. Às vezes nos leva para um caminho mais justo. Então, por isso que eu digo, tem certeza que quer trabalhar isso? Porque depois tem caminhos que não tem volta. Que aí só pode seguir.